Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e uma paulada de dividendos que o Banco do Brasil poderia pagar para os seus investidores, principalmente, pessoal, com a recuperação do resultado. Para quem não sabe, o Banco do Brasil está passando por uma crise advinda do agronegócio, que fez com que o resultado do banco acabasse despencando no curto prazo. Mas sim, existe uma luz no fim do túnel. E quando você coloca Banco do Brasil projetando para os próximos anos, trabalhando na tese de recuperação da rentabilidade, o banco poderia estar aos R$ 20 bem descontado e com uma boa perspectiva de pagamento de proventos. Então já fique comigo até o final, já para vocês descobrirem o segredo da reviravolta do Banco do Brasil e um dividendo que poderia chegar até em R$ 3 por ação, que nas cotações atuais de BBAS3, o banco voltando a pagar seus R$ 3 por ação na média, você teria um dividendo equivalente na faixa de 15% ao ano. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Quando eu pego aqui o Banco do Brasil no meu portfólio, ele representa, 37,58% de toda a minha carteira de ações. Perceba que sim, é uma posição bem expressiva da carteira. E não fica muito atrás do Itaú, muito na frente, quer dizer, o Itaú representa também 33% da carteira. Então perceba que os dois maiores bancos aqui do país são as maiores posições da carteira de ações do canal. E o Banco do Brasil, pessoal, todos sabem que segue sofrendo por conta do quê? Da alta da inadimplência. A gente sabe, o resultado tem caído, mas o foco não é isso aqui. A gente tem que olhar para a recuperação, porque agora, por curto prazo, o estrago já está feito. O banco está tentando arrumar a casa e vamos observar alguns sinais aqui no Banco do Brasil do que poderia acontecer para os próximos anos. Historicamente, pessoal, quando o Banco do Brasil passa por algo complicado, ele tende a se recuperar pelo menos de 1 a 2 anos depois. Claro que para recuperar a totalidade da sua rentabilidade, eu presumo que lá para 2028/2029 o banco já tenha se recuperado daquele tombo, O banco volte a ter um lucro na casa de 37 a 42 bilhões. Porém, o bom sinal é que o banco não precisa simplesmente se recuperar para 37 a 40 bilhões para dar um retorno expressivo ao acionista. Basta o banco sinalizar uma leve recuperação do seu lucro, isso já seria aí sinônimo para as ações dispararem, porque hoje o Banco do Brasil já está bem barato. Perceba que o preço sobre valor patrimonial da ação está em 0,60, é uma das mínimas aqui do Banco do Brasil. A média do banco é ser cotado em uma vez o seu valor patrimonial. Então somente, para o banco retomar o seu valor patrimonial, as ações precisariam se valorizar 66% na cotação. Imagina só, 66% de alta somente para o banco retomar o valor patrimonial. Perceba que seria aí uma alta bem expressiva do seu capital. Mas sabe qual que é a mágica com o Banco do Brasil, além do valor patrimonial? Vejam bem o que eu vou falar para vocês, tá? É a questão também aí, como eu falei, do dividendo, porque com a recuperação do lucro, é provável que o banco volte daqui a 2 anos ter um lucro na casa de 37 bilhões, voltando para o seu topo antes de toda essa crise com equilíbrio de inadimplência. Então, se você dividir pela quantidade de ações atual, você tem aí 6,45 de lucro por ação para BBAS3. Supondo que o banco volte a ter um payout alto, porque, pessoal, a verdade é, se hoje ele voltar com lucro de 37 bi, se você dividir pelo patrimônio líquido, que pode ser de 210 bilhões, você tem um ROI de 17%.
Então seria normal o Banco do Brasil voltar com payout maior porque o ROI está alto. Então, supondo aí 6,45 vezes um ROI de 45%, você pode supor R$ 2,90 por ação, quase R$ 3 por ação em dividendos, porque ele fecha em R$ 3. Para você que está comprando hoje Banco do Brasil a R$ 20, pode estar comprando um yield lá no futuro, lá para 2028/2029, na casa de 15% ao ano. Então, o preço que você está pagando no banco hoje, de fato, você vai receber um provento baixo no curto prazo, mas para o médio prazo, perceba que não é nem longo prazo, né? É para o médio prazo, o banco já vai voltar a pagar um dividendo aí na casa de 13 a 15% ao ano na sua média. Fora o retorno embutido na ação, que pode ser alto. Você pega aqui pela taxa equivalente, pessoal, olha que legal, tá? O Banco do Brasil, só para retomar para o valor patrimonial, as ações podem subir 70%. Numa lupa de 4 anos ou 5 anos, ele dá 14% ao ano. Supondo que o banco pague mais ou menos ali ó, um dividendo na faixa de 15%, e supondo uma taxa de crescimento do lucro na faixa de 11%, com a recuperação, o banco poderia dar 40% ao ano na sua média até o ano de 2029, supondo a recuperação do lucro e o pagamento de proventos, e o mercado pagar múltiplos mais caros. Isso já aconteceu com o Banco do Brasil. Perceba que quando o banco sofreu uma crise do governo Dilma no ano de 2016, o banco, em questão de 3 anos, deu uma rentabilidade de 370%, batendo aí, né, 320% numa lupa de 4 anos. Então, se você colocar 320% em Banco do Brasil em 4 anos, você teve aí 43% ao ano na média. Perceba que fica muito próximo da rentabilidade que a gente projetou, caso o Banco do Brasil recupere o seu lucro e o mercado pague múltiplos mais elevados na ação, já que o múltiplo de hoje está muito parecido com aquele múltiplo do ano de 2016. Então perceba que essa visão no Banco do Brasil tende a ser muito boa e não é tão otimista, fica mais condizente com a realidade, né? Otimista seria se eu colocasse 100, 120% ao ano, como aconteceu no ano de 2007, onde a gente teve boom de commodities no agro. Então assim, não estou contando com esse cenário, estou contando um cenário normal de uma reprecificação saudável para o banco. O banco recuperando a rentabilidade, não ser nada irreal o mercado pelo menos dobrar a cotação, porque o valor patrimonial segue bem barato. Então essa é a minha visão com o Banco do Brasil, tá? Agora, para vocês que ficaram comigo até o final, lá vai um segredo aqui sobre o Banco do Brasil, pessoal. Pela fórmula do preço justo do Graham, o banco poderia estar quase que de graça. Por quê? Vamos colocar valor futuro. Como assim valor futuro, Pablo? Bom, para isso a gente vai ter que acessar a calculadora de juros compostos, tá? Por quê? Vocês já vão entender já. Vamos supor que hoje o patrimônio líquido do Banco do Brasil fica na casa de 194 bilhões, correto? O patrimônio líquido do banco cresce a uma taxa média de 10% ao ano, porque hoje ele está retendo grande parte do seu lucro para reinvestimento de capital. Então, se você pega aqui o Banco do Brasil numa lupa de longo prazo, perceba que o patrimônio líquido do banco cresce. Olha aqui, ó, o VPA, que é a razão, né, do tecnicamente patrimônio líquido pelo número de ações, ele cresce uma taxa, porque do ano passado para agora, o patrimônio líquido cresceu aqui, ó, de R$ 33,31. Então perceba que 33 para 31, o banco segue crescendo a uma taxa, de 6 a 8% ao ano. Na verdade cresceu até mais, né? Porque 2020 era bem menor. Mas tudo bem, vamos colocar que o Banco do Brasil aqui cresce uma taxa de 8% ao ano no seu patrimônio líquido. Principalmente porque agora o banco está retendo mais payout, então o patrimônio tende a crescer mais. Logo, pessoal, supondo daqui a 5 anos, o patrimônio líquido do Banco do Brasil será de 285 bilhões de reais se ele crescer 8% ao ano. Sabe quanto isso dá em VPA, valor por ação? 285 dividido por 5,73, você tem R$ 49. Então lá para 2031, um valor patrimonial da ação do Banco do Brasil pode valer R$ 50, mostrando que pelo múltiplo do Graham, o LPA do banco, que se crescer a uma taxa de 11% ao ano, obedecendo também a mesma lógica do valor patrimonial, hoje o LPA do Banco do Brasil é 5,45, que é o lucro por ação. Então se ele crescer ali 11% ao ano em 5 anos, você vai ter 10,87. Logo 22,5 vezes 10,87 vezes valor patrimonial de R$ 50, o banco poderia ter um preço justo de R$ 110 pela fórmula do Graham, olhando de 5 anos para cima. Então 110 dividido por 20, potencial de alta de 452% numa lupa de 5 anos, se o banco ficasse caro,
observando-se pela lupa do Benjamin Graham. Então perceba que é outro estudo aqui de brinde para vocês. O Graham, ele funciona muito bem. E também o patrimônio líquido, porque pensa bem, imagina se lá daqui a 5 anos o Banco do Brasil valer 0,70 do seu patrimônio com o banco que vale R$50. Ele vai valer tranquilamente R$35. Então perceba que hoje está já bem barato, projetando um lucro líquido na casa de 18 a 20 bi por ano sem recuperação. Não será nada irreal do Banco do Brasil, tecnicamente, ter uma reprecificação rápida, caso o mercado veja que o pior ficou para trás e daqui para frente será um cenário de recuperação. Então essa é a minha visão com as ações do Banco do Brasil. Bons proventos projetados para quem pensa no futuro e também um bom potencial de valorização. É por isso que o banco segue sendo a minha maior posição na carteira de ações do canal. E hoje não estou comprando, mas se o banco se mantiver em 20 e 18 reais, eu posso sim aumentando minha posição gradativamente no banco. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil. Como eu já falei, tenho, e também tem o Itaú, representando as maiores posições da carteira de ações do canal. Na verdade, o setor bancário, né, domina BR Partners, Itaú, Banco do Brasil, BB Seguridade. As únicas que não é do setor bancário é Petrobras e Vale. E aí, futuramente, talvez eu possa colocar outras de outros setores. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!